A inclusão do FGTS é a única questão no plano constitucional que precisaria ser modificada? Não. Nós temos um problema delicado que precisa ser tratado com muita responsabilidade pelo governo, pelo Congresso e pela sociedade, que é o processo de fiscalização. Uma coisa é um fiscal do Ministério do Trabalho fiscalizar uma empresa, que é um espaço público. Apesar de ser privado do ponto de vista de que ali é o recurso privado que constituiu aquela empresa, que mantém aquela empresa, mas o espaço é um espaço público de diversos. Ali estão os proprietários, os funcionários, mais graduados, menos graduados, a direção. A outra coisa é o lar ser inviolável. Porque o trabalho doméstico, o trabalhador ou a trabalhadora doméstica, ela está no âmbito do lar e ele é inviolável. Então, esse problema da fiscalização é um problema bastante sério. E ele é sério não só no sentido do cumprimento da legislação no que diz respeito a salário, carteira assinada, condições de trabalho. Nós já fomos acionados mais de uma vez, várias vezes, para situações de cárcere privado e trabalho escravo ou semi-escravo. Agora, realmente, especialmente em relação às domésticas, ao trabalho doméstico, essa é uma situação um pouco complicada, porque muitas moram na casa de fato, dormem nas residências. Não é? Então, quer dizer, como distinguir a servidão do trabalho que também convém à doméstica muitas vezes, porque ela economiza aluguel, ela economiza as refeições, porque está morando ali. Exatamente por isso que nós precisamos ter o cumprimento da legislação fiscalizado por quem tem a prerrogativa constitucional de fazê-lo, que é o governo. E a senhora pretende tomar a iniciativa de enviar ao Congresso alguma mensagem nesse sentido? Nós estamos em tratativas internas dentro do governo de como trabalhar esta questão junto ao Congresso brasileiro, né? E também porque este ano a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, debate prioritariamente o trabalho doméstico no mundo. Prioritariamente. Teremos a Assembleia da OIT daqui no início de junho e a pauta é exatamente a superação da precarização e da informalidade do trabalho doméstico nos espaços do mundo onde esse trabalho ainda existe, né? Tem alguns... A Europa, por exemplo, o trabalho doméstico é algo raro e com legislação bastante rígida, né? Lá as famílias, como o Estado assumiu uma série de responsabilidades, ainda no século passado, no início do século passado, não é comum. Mas no Brasil é comum. E você disse no início, Hollenberg, um número que a sociedade não pode deixar de considerar. 7 milhões de pessoas é uma população maior do que a população de diversos países do mundo. É um contingente de seres humanos altíssimo. E junto com as empregadas domésticas, nós temos as suas famílias. Nós sabemos, por estatísticas também confiáveis, a ampliação da presença da mulher na chefia das famílias. Essa ampliação, ela se dá em todas as classes, mas em especial nas classes menos favorecidas. Existe uma diferença básica entre chefes de família, homens e mulheres. No caso dos homens, em geral, há um compartilhamento daquele chefe de família com a sua companheira, sua esposa. No caso das mulheres, em geral, são sozinhas, que elas cuidam de filhos e com essa
E com essa realidade que nós vivenciamos hoje no Brasil, da gravidez precoce, nós temos mulheres que cuidam dos seus filhos ou filhas jovens, adolescentes, dos seus filhos crianças e dos netos. Então, assim, nós temos aí uma complexidade muito grande e que precisa ser olhado desta forma se quisermos efetivamente respeitar não só o que diz a Constituição, de que todos são iguais perante a lei, independente de sexo, raça ou religião, se quisermos efetivamente e conjuntamente, porque aqui eu quero fazer uma ressalva, que eu acho uma ressalva fundamental. A presidenta Dilma colocou para si e para o conjunto do seu governo a meta da superação da pobreza e da miséria. Mas nós todos sabemos que atingir este objetivo, a iniciativa, sim, das políticas públicas, dos investimentos, da prioridade dos investimentos, dos programas sociais e econômicos, são, de fato, de competência do governo. Porém, nós precisamos de marco legal para resolver uma série de questões, e essa é uma delas, porque ninguém pode falar em superação de miséria e pobreza no Brasil sem encarar esta realidade de 7 milhões de pessoas, das quais só 23% têm os seus direitos assegurados, respeitados, tá certo? Então, portanto, compartilhar com o Congresso e compartilhar com a sociedade. Aliás,